Vamos dar continuidade aqui naquilo que nós temos feito nas quartas-feiras a respeito daquilo que nós chamamos de doutrinas fundamentais, certo? E é importante lembrar que esse termo, doutrinas fundamentais, diz respeito ao que a Bíblia ensina nos mais diversos temas que são fundamentais para a fé cristã. Então, enquanto que no domingo você vai ter uma exposição bíblica de um texto e o texto sendo explicado, aqui na quarta-feira a ideia é que você vá aprendendo por tópicos do que a Bíblia ensina e que não necessariamente são vinculados a um texto apenas. Não quer dizer que não seja bíblico, longe disso, mas quer dizer que aqui nas doutrinas fundamentais a nossa tarefa é aprender no escopo do que a Escritura ensina a respeito de determinadas doutrinas. Como você já deve estar careca de saber, doutrina nada mais é que ensino. Então, ensino fundamental. Tem uns que estão careca mesmo, né? O pessoal aí acenando com a cabeça, né? Então, por que isso é importante, irmãos? Porque existem muitas pessoas sinceras, mas que quando se trata de aprender coisas básicas, elas não sabem. Elas são facilmente enganadas ao gosto daquilo que é o momento. Então, por exemplo, se você não tiver uma teologia firmada na Bíblia a respeito da teontologia, que é a doutrina sobre Deus, você vai inventar um Deus na sua cabeça que ele se adequa àquilo que você precisa no momento. Quando você não precisa, você deixa ele de lado. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque não é assim que Deus se revela para nós na Bíblia, certo? E quando nós estamos falando aqui de teontologia, nós estamos naquele trechinho que fala a respeito dos decretos de Deus. E os decretos de Deus é um assunto que ele é extremamente ofensivo, porque ele demonstra algumas perspectivas de que Deus não pede favor aos seres humanos. E isso, em boa medida, vai contra aquilo que nós sempre acreditamos a vida inteira, seja pelo desejo pessoal, seja pelo ensino familiar, seja pelo ensino religioso. Eu me lembro na minha caminhada cristã que quando eu me deparei com este assunto, era algo que eu nunca tinha estudado a fundo. E quando eu me deparei e tive que estudar, eu fiquei, de certa forma, chocado. Chocado, primeiramente, porque o Deus que eu conhecia, porque eu imaginava, era um Deus muito pequeno. E, em segundo lugar, porque eu entendia e aprendia a entender que quando eu falava em acreditar na soberania de Deus, na verdade, eu não acreditava na soberania de Deus, porque muitas coisas que eu não queria que fizessem parte da soberania de Deus, eu deixava de lado. Está entendendo? A ideia é a seguinte: a soberania de Deus, ela só ia até onde minha vontade deixava. Por quê? Porque eu precisava abrir mão de vários conceitos que eu tinha trazido ao longo de toda a minha vida. E isso me deixou muito humilhado. Então, um dos livros que eu gostaria de indicar aos irmãos que fala a respeito disso, chama-se Deus é Soberano, de Arthur Pink. O que esse livro vai falar? Ele vai falar mais ou menos daquilo que nós estamos dizendo aqui a respeito de decretos de Deus. Por quê? Porque quando no meio evangélico, e isso não é incomum, os evangélicos, todos eles, sem exceção nenhuma, concordam que Deus é soberano. Pode perguntar para qualquer um, você vai perguntar: você acredita que Deus é soberano? Ele vai dizer que sim. Mas muitas vezes o conceito de soberania de Deus, dele, é limitado a um conhecimento raso das Escrituras. E o que isso faz, o que isso acontece? Qual é o prejuízo? Que em muitas áreas, por mais sincero que ele seja, ele pega de volta a soberania para si próprio. Está fazendo sentido? Qual a ideia aqui do que eu quero dizer? Quando a Bíblia afirma da soberania de Deus, grave o seguinte: Deus não precisa pedir permissão para ninguém e nada do que ele decide fazer pode ser frustrado. Isso é soberania. Tá? Então, quando nós estamos falando aqui de decretos de Deus, o conceito de soberania tem que estar muito claro para você. Nós, hoje em dia, falamos nesse conceito de soberania de algumas formas. Por exemplo,
Muito se fala a respeito da soberania dos países, que seria o direito de um país governar o seu país como ele quer. Mas na prática isso não acontece, porque os países estão sempre se metendo uns nos outros e muitas vezes influenciando naquilo que deveria ser só do país. Ficou confuso? A ideia é o seguinte: todo mundo fala a respeito de um conceito de soberania no nosso dia a dia, mas quando nós pensamos no conceito de soberania de Deus, você sempre precisa colocar em outro estágio, porque Deus não é passível de ser mudado, Deus não é passível de ser obrigado a fazer algo como nós, os países, os governantes, são. Então nós estamos passando por um período em que ainda existe uma guerra aí lá, né, entre a Rússia e a Ucrânia, e aí você olha isso, você diz assim, como acabar com isso, se os países são soberanos? Você percebe que existem várias sanções que são feitas para obrigar esses países a pararem com isso. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas com Deus isso não existe. Tá? Então esse é o conceito que eu quero que você grave. Quando você pensar no Deus da Bíblia, lembre que Ele é um Deus que governa soberano. E nada e nem ninguém pode mudar os seus planos. Ah, mas isso eu já estou careca de saber. É verdade, mas na prática muitas vezes nós não vivemos assim. Na prática nós não vivemos de acordo com aquilo que nós sabemos sobre Deus. Então, sobre os decretos de Deus, eu quero que você lembre disso, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 11. O texto bíblico de Efésios capítulo 1, verso 11 diz assim: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. A NVT, ela deixa um pouco mais restrito a ideia do plano com relação à predestinação dos eleitos, dos salvos. Mas na NAA, ela vai ser um pouco mais ampla, e eu creio que Paulo aqui ele não se restringe apenas à salvação, mas no controle de todas as coisas. A NAA diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, quando se fala aqui que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, é o que nós estamos sendo ensinados aqui a respeito de decretos de Deus. Então a ideia aqui é que Deus tem um plano, esse plano foi feito por Deus na eternidade, nós não existíamos, e no presente momento, Deus faz com que o seu plano vá acontecendo conforme Ele planejou. Ah, mas isso é muito complexo. Claro que é muito complexo, porque Ele é Deus. Então, a minha sugestão é não perca seu tempo e talvez sua capacidade de pensar querendo ir longe demais. Existe limite para a nossa inteligência. Quando a Bíblia fala que Deus faz todas as coisas, Ele está dizendo que o controle de Deus é sobre tudo e todos. Mas você não vai conseguir decifrar isso nos mínimos detalhes. Nós falamos isso semana passada, que existem coisas que Deus manteve ocultas, porque são dele. Então, aonde que nós temos que nos debruçar para descobrir? Naquilo que está revelado. O que a Bíblia deixou escrito, essa nós devemos aprender, repassar para os nossos filhos e os filhos dos filhos e assim por diante. Essa é a ideia de transmissão de conhecimento, né? O conhecimento precisa ser transmitido, porque a verdade de Deus ela já existe. Nós não inventamos a verdade de Deus, nós apenas transmitimos um conhecimento que nos foi transmitido. Interessante isso, sabe por quê? Porque nos nossos dias muito se fala a respeito de descobrir por conta própria. Não é verdade? Você nunca escutou? Isso está muito em alta no ensinamento infantil.
onde a criança ela não é ensinada, mas ela tem uma ajuda de cooperação para ela descobrir as coisas sozinhas. Aí talvez você vai me dizer assim, pastor, mas ele não deve descobrir? Claro que existe uma característica que a criança precisa descobrir, mas o ponto é que ela precisa descobrir a partir de um conhecimento transmitido. É assim que Deus fez e é assim que Deus nos ordena. Então, aqui quando a gente fala de decretos de Deus que envolvem todas as coisas, não quer dizer que nós não podemos clarificar um pouco. O que eu quero dizer com isso? A proposta aqui com vocês é nós explicarmos os decretos de Deus em 4 lugares distintos, em 4 possibilidades, ou aqui nós chamamos de esferas. Lembra de uma esfera? Uma esfera é um círculo, né? Então imagine que existem esferas que elas são separadas num certo sentido para nós estudarmos, mas elas não são isoladas. Essas esferas, elas muitas vezes elas se ligam, elas andam juntas. E aqui pode parecer confuso, mas a ideia é: nunca pense em Deus apenas de maneira religiosa. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai começar a separar uma vida religiosa de uma vida do dia a dia. É o que nós chamamos de dicotomia, separação. E a Bíblia nos ensina a fazermos o quê? 1 Coríntios 10:31. Quer beba, quer coma, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então você percebe que Deus nos chama a vivermos para Ele, independente do momento, independente da atitude. Então, cuidado. Aqui nós vamos separar as esferas para facilitar o nosso entendimento dos decretos de Deus. Está fazendo sentido aqui ou está ficando cada vez pior? Fazendo sentido, né? Estou tentando aqui ser bastante claro, mas eu sei que às vezes os termos, eles vão nos trazendo alguns termos novos. Eu tento até não usá-los aqui, mas às vezes acontece. Então, a primeira esfera que nós vamos falar diz respeito aos decretos de Deus na criação. E para você entender isso, você precisa saber que existe uma coisinha chamada não é visão, é cosmogonia, que diz respeito, eu sei que os irmãos estão acostumados sempre a ser cosmovisão, né? Mas, de certa forma mas aqui a criação, a cosmogonia é o nome que se dá a todas aquelas tentativas de falar a respeito de como as coisas foram criadas. Então, quando você vai falar sobre a criação das coisas, o nomezinho que se dá aqui é cosmogonia. Seja por meio da ciência, seja por meio da religião, seja por meio de mitologia, o nomezinho que recebe é esse. Então, na criação, o decreto de Deus fica claro. Como nós sabemos disso? Abra aí sua Bíblia no Salmo 148. Salmo 148. Salmo 148, vamos ler dos versos 1 até o 10. Diz assim o texto: Louvado seja o Senhor, louve o Senhor desde os céus, louve-no desde as alturas. Louve-no todos os seus anjos, louve-no todos os exércitos celestiais, louve-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano. Fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos,
governantes e juízes da terra. E aí ele vai continuar dizendo a respeito de louvem rapazes, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças. Louvem todos os nomes do Senhor, pois é exaltado o seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Você percebe uma coisa bem clara no que o salmista está dizendo? Que Deus criou tudo. E quando você percebe aqui falando para a lua louvar a Deus, isso daqui é uma figura de linguagem relacionada com a ideia do que o salmista está falando. Então ele está dizendo que todas as coisas foram criadas por Deus, com um determinado objetivo de Deus, e quando elas funcionam da maneira como elas foram criadas, é uma espécie de louvor. Então você percebe que tudo que Deus criou está sujeito aos seus planos. Percebe isso? E isso é impactante. Por que é impactante? Porque você talvez pare e pense agora assim: ah, mas existem muitas pessoas que dizem que Deus não existe. Existem muitas pessoas que elas negam esse controle e soberania de Deus. Pois bem, até mesmo esses fazem parte do plano de Deus, e chegará um dia que até mesmo o juízo de Deus sobre aqueles que o negam será uma espécie de louvor à sua glória. Você já parou para pensar, quando você vê um juiz julgando um criminoso e o criminoso culpado recebe o que ele merece? Esse é um ato de louvor, porque ele está fazendo justiça. E isso acontecerá com todos os seres humanos que não louvam a Deus como deveriam. E antes que seu pensamento vá muito longe, não caia na cilada de achar que existe algo dentro de nós que pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu mereço. Nós temos aprendido isso, né? Domingo, Paulo deixou bem claro no texto de Romanos 4, de 1 a 8. Então, talvez o maior problema da humanidade seja que a humanidade não entende o seu estado. Mas muito bem, quando nós falamos isso, que na criação os decretos de Deus estão sendo cumpridos. O plano dele com a criação começa lá quando ele trouxe tudo à existência e continua agora que ele continua fazendo o universo ser sustentado. Ah, mas o que dizer então do pecado, da maldição? Isso pega Deus de surpresa? Porque se Deus tem um decreto, e o decreto dele é que tudo seja por louvor da sua glória, então não parece meio contraditório pensar que as coisas que estão com defeito louvam a Deus? Aqui é aquele momento que a gente precisa saber Bíblia, e aquilo que a Bíblia nos ensina, nós ficarmos. E aquilo que não está na Bíblia, nós não ficarmos tentando dar pirueta. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Versos 20 e 21. Diz assim: toda a criação, por vontade própria, é isso? Não, né? Tem um nãozinho aí, né? O não faz uma diferença tremenda. Sei bem eu quando eu estou dando alguma ordem para o Rafael. O não faz uma diferença no rostinho dele tremenda. Então diz assim o texto: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Olha que palavra pesada. Uma existência fútil. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mundo está em decadência. O mundo está se deteriorando. As coisas não continuam durando para sempre. As coisas envelhecem. Você percebe isso? E aí ele diz assim: na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Olha que interessante a conexão que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo diz
que o universo, a criação de Deus, ela está debaixo de uma decadência conectada com algo que aconteceu lá em Gênesis 3, chamado de queda. A partir do pecado do homem, toda a criação foi amaldiçoada e está num processo de deteriorização. Mas existirá um dia em que esse processo será anulado. Quando? Quando aqui diz aqui, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Que momento é esse? No momento que nós seremos tirados dessa decadência. É aquilo que a Bíblia chama de glorificação. Então você percebe aqui no texto que existe uma decadência na criação, e essa decadência é por acaso, é aleatória. O que o texto nos diz? Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus. É Deus, em seu decreto soberano, que faz com que a natureza seja submetida à vaidade, a desgaste. Quer uma prova disso? Se olhe no espelho diariamente, né? E é interessante que aqui, fazendo uma aplicação prática, mas não crítica, você percebe isso claramente em cada vez mais os métodos de beleza que existem nos nossos dias para tentar retardar algo que é impossível. Percebeu isso? Então você vê que existe o Botox, né? Existem vários métodos que não são necessariamente errados, mas o que eles tentam fazer? Eles tentam segurar o processo que é inevitável. Mas então nós não devemos fazer? Devemos, mas nós devemos sempre saber que isso não é tudo que há. Por quê? Porque senão nós sempre estaremos buscando o vento. Quando você se preocupa nessa vida apenas com a beleza exterior, em pouco tempo você ficará decepcionado, porque os dias vão passando e a beleza vai indo também. O que realmente importa para Deus não é essa beleza, mas é a beleza de um coração piedoso, que ama o Senhor. Ao ponto que no Antigo Testamento fala que as rugas deveriam ser sinal de orgulho. Por quê? Porque é sinal que você pode ter experiência. Ainda mais se essas rugas forem juntas com o Senhor, uma caminhada do Senhor. Mas eu sei que esse é um assunto complexo, né? Por quê? Porque nós diariamente estamos tentando retardar isso, né? E muitas vezes no processo que nós tentamos retardar isso, entra também o desejo de não obedecer o que está escrito. É um processo talvez mais silencioso, mas muito mais nocivo do que uma intervenção na pele. Porque quando não existe uma intervenção no coração, em pouco tempo o seu coração será conquistado por outros deuses. Já parou para pensar isso? Por que isso? Porque o plano de Deus é que nós vivamos para a sua glória. E todas as vezes que nós vivemos sem levar o plano de Deus em consideração, qual vocês acham que será o resultado? Fracasso. Certo? Então, tudo que Deus criou está sujeito aos seus planos e cumpre o que Ele determina, inclusive nessa deteriorização da criação. Pesado isso, né? Pensar que foi o próprio Deus que fez de uma forma em que o universo, a criação, que foi criada boa, ela esteja num processo de destruição. Mas Ele fez isso porque quem sempre foi o alvo da criação de Deus em primeiro lugar? O ser humano. Uma vez que o ser humano foi amaldiçoado, tudo o resto vai de encontro. Então todas essas deturpações do que deveria ser são fruto disso aqui. Por que o mato cresce mais que a grama? Por causa disso daqui. Por que você vê muitas vezes catástrofes e desastres que são ditos desastres naturais? Por causa disso daqui. Porque o mundo está num processo de deteriorização. Certo? Então, se você precisar lembrar disso, lembre-se assim: tudo de ruim que acontece nesse mundo é consequência do pecado.
Ah, mas nem tudo é consequência. Não, a gente ainda aí faz uns malabarismos, né? Então, às vezes, a gente faz coisas erradas e aí é capaz de dizer assim, mas não é culpa minha, é culpa do pecado, né? Como se o pecado vivesse sozinho. O pecado, ele é um parasita que ele precisa de um lugar para viver. Se ele não tiver o coração dos seres humanos, ele não viveria. Isso é interessante você saber. É que nem você pensar na ferrugem no ferro. Se não existir ferro, não existe ferrugem. Assim que se não existisse o coração humano, o pecado não teria habitação. Graças a Deus chegará um dia que isso daí será totalmente tirado das nossas vidas. Abra aí o segundo texto que fala a respeito disso, que está lá em Mateus capítulo 10, verso 29. Aqui nós estamos naquele trecho em que Jesus vem falando, e ele diz a respeito de um medo que o ser humano deveria ter, que não é um medo dos outros seres humanos, mas um medo daquele que é capaz de lançar os seres humanos no inferno. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai dizer isso no verso 29 que nós queremos, a respeito desse controle soberano de Deus sobre sua criação. Ele diz assim: quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Aí ele vai dizer ainda no verso 30, quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Então, a reflexão que se faz aqui disso são duas. Ou você chega num texto desse e começa a pensar a respeito dele e se rende ao que nós estamos falando aqui sobre soberania de Deus, ou você diz que é impossível um ser tão poderoso assim, a ponto de bilhões de pessoas que estão vivas e de tantas outras que já passaram, e isso se aplicar dizendo que nem um fio de cabelo dessas pessoas cai sem que Deus assim esteja no controle. Isso é bem difícil. Já parou para pensar nisso? Esse é o resultado. O resultado de pensar que Deus na criação, ele determina todas as coisas. E você percebe que não é incomum na Bíblia partir do menor para o maior. Ele começa falando de 2 seres que teoricamente são insignificantes, que são pardais. Porque assim, quando você compara hoje em dia, até não tanto, né? Existem tantos movimentos aí que eles nivelam, né, a vida do pardal com a vida do ser humano. Mas para o povo aqui que Jesus está falando, principalmente para o judeu, ele não tem dúvida de que a pérola de Deus da criação é o ser humano. Foi ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele começa dizendo assim, olha, você sabe 2 pardais, né? Eles não têm muito valor. Não são bichos assim exóticos. Não são algo que você diria assim, venha na minha casa ver meus pardais. Não são, né? Ninguém aqui discordaria. E aí ele diz assim, mas mesmo esses bichinhos insignificantes, eles não morrem, não caem no chão, não acontece nada sem que assim Deus esteja no controle. Aí talvez o pensamento que deveria nos vir à mente mas então não existe nada que seja insignificante demais para Deus controlar? Sim, não existe. Então quer dizer que até mesmo aquele pozinho que fica no ar quando a gente olha numa luz, numa fresta de luz passando na janela e você olha aquele pozinho, quer dizer que até aquilo faz parte do controle soberano de Deus? Sim, quer dizer que até aquilo faz parte do controle soberano de Deus. E quando você vai aprendendo isso biblicamente, sempre são 2 reações. Ou você vai se atirar no chão e dizer assim, Senhor, quem sou eu para que tu se importes comigo? E mesmo assim, nesse tamanho, nessa majestade, tu ainda me perdoa? Ou então você vai dizer assim, isso daí é bobagem, porque hoje a ciência mostra que os processos pelo qual a chuva acontece são processos de lei física. Mas isso não quer dizer que não existe uma pessoa que criou as leis. Então é aquilo que nós chamamos de processos secundários.
O processo primário vem do controle de quem legislou, fez a lei. E aí sim as coisas acontecem. Mas até isso deveria nos levar ao contrário disso. Porque enquanto que no pensamento da cosmogonia, de uma boa parte de cientistas que diz que o mundo veio por acaso de uma explosão que não gera nada, então você pensa comigo de maneira racional. De um acaso e de uma coisa que é irracional como uma explosão, as leis seriam estabelecidas? Não seriam. Isso é simples de entender. Então, quando nós falamos desse ponto aqui dos pardais, é importante que você lembre que nada é insignificante demais para Deus não estar no controle. E aí agora vamos para o verso 30, que diz o seguinte: quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Talvez o pensamento aqui, ao falar isso, é dizer assim: o que é o mais difícil de pensar a seu respeito? Eu sei que tem alguns aí que não é tão difícil contar os cabelos da cabeça, né? Mas aqui vamos deduzir que fosse um cabeludo, né? Uma pessoa com bastante cabelo. É difícil isso. Eu diria até é impossível. Mas quando aqui nesse ensino é determinado e falado dessa forma, é para demonstrar que nada é complexo ou grande demais para Deus não estar no controle. Aquele que chama as coisas à existência do nada. Do nada. É isso que a Bíblia ensina com a palavrinha ex nihilo, do nada. Então nós hoje somos bons copiadores, mas nós nunca fizemos algo do nada. Mas eu fiz um bolo, não foi do nada. Os ingredientes que você fez, você pegou emprestado. Nós somos bons copiadores, mas nós nunca somos capazes de criar algo do nada, porque esse é um atributo apenas do Criador. E por que isso é importante? Agora sim vem a palavrinha aquela, porque a sua cosmovisão de mundo, a maneira como você vive nesse mundo, nesse presente, precisa estar regada de um Deus que é soberano, controla todas as coisas, lhe deixou um livro, um manual para você aprender, e que nada escapa do seu controle. E aí o que tudo isso poderia servir para nós saber que nos decretos de Deus, Deus criou todas as coisas? Está o verso 31, diz assim: portanto, não tenham medo, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. A ideia aqui dele dizendo é: olha, se você de fato conhece o Deus que controla todas as coisas, descanse. Mesmo quando é difícil fazer isso, lembre-se quem Deus é, porque dessa forma você vai estar diariamente se alimentando. E nós precisamos disso, não precisamos, irmãos? Quem aqui nunca passou por um momento difícil onde parece que Deus não existe? Mas isso daí é blasfêmia. Depende. Se for de um momento que você reconhece no seu coração que é um sentimento que não é confiável, mas que ele merece ser colocado diante de Deus justamente para dizer assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Essa foi uma oração dos discípulos que andavam com Jesus. Então o ponto aqui não é de nós não termos dúvida, mas nós sermos saciados por aquele que responde às dúvidas. E aí, queridos, na criação fica muito claro do decreto de Deus sobre todas as coisas. E eu queria aqui trazer uma citação já antiga que caminhou comigo. Está dando para ler aí, pessoal? O amarelo está meio pesado, né? Mas eu leio para vocês. Isso daqui é para ficar gravado, para você não esquecer nunca mais na sua vida. Ao levantar de manhã bem cedo, ser junto com a sua oração matinal. Senhor, me guarda nesse dia, entregar o seu dia para o Senhor, mas ao mesmo tempo você se autopregar, dizer assim: porque eu sei que não existe 1 centímetro quadrado deste mundo no qual o meu Senhor Jesus Cristo não possa dizer: é meu e é meu. Dessa forma, tenho certeza que o seu dia talvez não seja fácil, mas você conseguirá
encontrar o refrigério que você precisa. Quem falou isso foi um cidadão chamado Abraham Kuyper, um holandês, um pastor holandês, que inclusive foi um dos que mais propagou na Holanda o calvinismo. E é interessante, se você for estudar a história dele, que isso que ele está dizendo diz respeito a simples e puramente o quê? Cosmovisão. Cosmovisão. Ele criou leis na Holanda, junto com outros ministros, que regeram aquela nação por um bom tempo, fazendo com que nós possamos aprender que vida cristã não diz respeito apenas quarta-feira à noite e domingo de manhã, queridos. O culto a Deus é a nossa vida. Então, quando você vai trabalhar, faça para a glória de Deus e seja o funcionário mais dedicado. Quando você vai estudar, estude com afinco para que Deus seja glorificado por meio do conhecimento que você adquire. Quando você vai fazer uma faxina em casa, não deixa aquelas coisinhas nos cantos, e eu aqui preciso me policiar, porque às vezes eu dou aquela chutadinha para baixo do tapete, coisas. Por quê? Porque não é como se alguém, mas ninguém está vendo, mas é para Deus que você deve fazer todas as coisas. Então, lembre-se disso. Nos decretos de Deus, a primeira esfera de abrangência de Deus é a criação. Deus criou todas as coisas segundo o seu propósito. Tá bem, queridos? Semana que vem nós vamos entrar na história. E na história aqui tem uns desdobramentos bíblicos bem legais. Então, nós vamos falar aqui a respeito de alguns textos que vão trazer base da gente saber e poder falar assim, mas como é que Deus deixa determinado presidente ser eleito? Você vai entender que até mesmo os maus governantes fazem parte do decreto de Deus com um plano em vista. Mas então explica. Não, eu não sei explicar. Uma coisa que eu aprendi é, quando já aconteceu, fazia parte do decreto de Deus. Mas quando não aconteceu, eu preciso me basear naquilo que a Escritura ensina. É isso que eu tenho. Mais do que isso é a adivinhação. E isso é muito perigoso para nós, o povo de Deus. Por quê? Porque quando nós começamos a fazer isso, é muito fácil a gente resbalar. Por quê? Porque ninguém aqui quer errar. Então, ou melhor, ninguém quer ser decepcionado. E, como diz o pastor Fernando, uma das coisas que mais acontece na nossa vida é nossos planos serem frustrados. Então imagine se você não tiver a Bíblia como seu guia. Alguma pergunta, queridos, a respeito da criação? Nem a dona Luísa? Nem a dona Luísa. Então, graças a Deus por isso. Vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo e Eterno, graças te damos porque sabemos que os teus planos são justos, santos e verdadeiros. Graças te damos porque aprove ao Senhor nos salvar por meio de Jesus. E nós queremos te pedir, Senhor, coragem para poder estender essa salvação a tantos outros que estão perdidos. Nos ajuda, nos dando essa coragem, mas também nos dando sabedoria. Porque tantas vezes nós não somos sábios no nosso proceder a respeito com os incrédulos. Então esse equilíbrio, essa sabedoria e essa coragem, nós pedimos a Ti. Nos ajuda por meio do Teu Santo Espírito, nos ajuda por meio desses encontros em comunidade, onde nós somos ensinados, encorajados, corrigidos. E dessa forma, Senhor, nos usa como luzeiros nesse mundo em trevas. Não para nós, mas para Ti. Toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que o Senhor nos ajude nesse resto de semana e que, se for da Tua vontade, nós possamos juntos estarmos aqui no domingo novamente. Amém.